Olá, OABeiros e OABeiras, professor Tiago aqui de volta para matar a saudade. Já tem aí um mês praticamente que eu não estou com vocês. E hoje acompanhado da minha querida colega, que também é colega de bancada lá da advocacia, doutora Carla Beatriz. Sentimos falta do senhor por aqui, viu, Mulher, doutor? nem fala, eu também tava. A gente, é como diz o Ângelo, sabe, Carla? A gente acaba se viciando nessa questão do podcast e vivenciando Verdade. essas histórias, né? Exato. E hoje nada melhor, Carla, do que matar a saudade com uma pessoa que tem uma história inspiradora, uma história de luta e, sobretudo, uma história emocionante. E que eu tive prazer de estudar com ela, porque eu sempre, quando compartilho momentos de sala de aula, sabe, Carla? Com alunos e com alunas, eu me coloco na mesma posição deles. Então, eu sou colega de sala de aula. E nós estamos aqui recebendo nossa querida Júlia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Tenho absoluta certeza de que a gente vai emocionar aqui e, sobretudo, inspirar os OABeiros e OABeiras que nos acompanham nesse Brasil afora. Eu queria saber, Júlia, antes do direito, quem era Júlia? Conta aí um pouquinho da sua história para todos nós. Então, eu sou a princesa da casa, eu digo isso até hoje. Perdi a vaga para as minhas sobrinhas, né? Mas continuo Continua, os olhares de mamãe e papais, sempre. Mas o direito para mim nunca foi minha primeira opção. Na verdade, eu fui até fazer o vestibular sem saber se era o que eu queria. O direito foi me conquistando. O meu irmão é advogado e ele sempre, assim, falava entusiasmado com a faculdade. Na minha família é mais a área médica mesmo, assim, a maioria é a área médica. Mas eu fiquei totalmente apaixonada durante a faculdade, né? Mas a Júlia é a filha do Júnior e da Ana, né? Que aí sempre tive aquele apoio dos meus pais para o que eu quisesse fazer. Sempre me deixaram muito à vontade. E aí chega no terceiro ano e a gente fica aquela dúvida do que fazer. E eu moro no interior, eu moro em Arapiraca. Então, assim, faculdade lá é, de fato, direito. Lá nós temos 3 instituições que têm direito. Agora que está começando a chegar outros cursos, mas de início sempre foi direito. Então, para a gente querer fazer outro curso, teria que vir para a capital. Doutora, eu queria agradecer sua disponibilidade por estar aqui com a gente. E eu queria saber como foi a sua rotina de estudo. Você chegou a estagiar na época da faculdade? Como foi essa fase de faculdade? Estagiei no escritório de uma amiga minha. Eu fiz amizade com um professor e a esposa dele era advogada. E aí a gente foi ficando próxima e ela me convidou para ir para o escritório dela. Estagiei, acredito que uns 2 anos, mais ou menos. Isso em que período, Júlia, você começou esse estágio? Do 5º para o 6º período. Que maravilha. Fiquei- Era em que área? Cível. Show de bola. Hoje é sua área de atuação. Também, mas o direito criminal me tem, assim, um Ah. pouco. É a Ele menina me dos olhos de ouro, né? É. Todo mundo. Ele me é. conquista diariamente. Que maravilha. Chegou a ter algum perrengue nessa fase da faculdade? Que você lembre e queira compartilhar com a gente? Foi bem tranquila a minha fase de faculdade, assim. O maior perrengue que eu tive, de fato, foi saber se realmente eu queria concluir a faculdade, porque existia dúvidas, assim. Eu vim ter a certeza que eu queria concluir e advogar do meio para o final da faculdade mesmo. Mas até então sempre foi um questionamento se seria direito. Ô, Júlia, a gente sempre faz, sabe, uma pré-entrevista aqui, a gente faz uma pesquisa, o Ângelo é maravilhoso nesse aí, né, Carla? Dá um show mesmo. em contactar os convidados, e a gente viu que a sua história, como você muito bem pontuou, aí, você tem uma família muito bem equilibrada, tanto do ponto de vista afetivo, mas também do ponto de vista financeiro. E me parece que você soube fazer valer tudo isso que você tinha de conforto, né? Mas você passou assim... você tira algum aprendizado do seu tempo de faculdade? Você tira assim... qual é a mensagem que você diria para um estudante de direito que olha para você e diz: ah, mas você tinha uns pais que tinham condições... Aqui a gente percebe que você, sobretudo, soube fazer valer tudo isso e teve uma boa formação e se transformou numa grande profissional. O que é que você diria para essas pessoas? Eu acho que é o perseverar, de verdade, porque eu passei alguns perrengues maiores durante a fase estudando para a OAB, mas a perseverança, porque por mais que eu tivesse todo esse apoio, a gente passou alguns altos e baixos familiares, por exemplo. Eu tive um tio que eu perdi no final da faculdade e foi um baque muito grande. Eu lembro de quando eu fui marcar a formatura, porque eu participei da comissão de formatura. Quando eu fui marcar a data da formatura, eu me lembrei que o meu tio ia casar no mês que seria a minha formatura. Então, eu lembro de ligar para o meu tio para confirmar a data do casamento dele, para que não coincidisse. Então, teve esses altos e baixos emocionais, né? Que é bem
Você era muito ligado a esse tema? Muito, muito. Ele era tipo um pai. Do lado, ele é do lado da minha mãe, irmão da minha mãe. Ele era o único homem. Então, era aquela... Tirando meu pai, do outro lado, ele tinha essa presença bem, bem forte. Como eu disse, Júlia, a gente fez essa pesquisa, né, doutora Carla, na vida dos convidados, a gente viu que o seu tio nos deixou, infelizmente, por conta do suicídio, né? Sim. Que acomete tantas pessoas, né? O que é que você tira, assim, de lição desse fato tão triste da sua vida, mas você poderia auxiliar essas pessoas que talvez hoje estejam entristecidas, sobretudo, sabe, Júlia? Aqueles que estão estudando para a OAB e que muitas vezes pensam em desistir por conta de 1, 2 ou 3 ou até mais aprovações e às vezes pensa até em algo além de uma desistência de um exame de seleção, mas às vezes desistir da vida. Sim. O que é que você poderia dizer para essas pessoas, sabe, Júlia? Então, a maior dificuldade do meu tio era falar. Ele era uma pessoa, assim, que ele amava estar com a família, ele gostava de reunir todo mundo, mas eu acho que a dificuldade de falar. Então, o fato de ser muito calado, talvez a gente não tenha percebido o que, de fato, estava acontecendo com ele. E foi um choque muito grande. Tanto que, quando me ligaram para dar a notícia, falaram que uma pessoa da minha família tinha falecido. Aí, eu fui por ordem cronológica, né? Avô, os meus pais, algo. Quando falaram que foi meu tio, tipo, eu entrei em choque de fato. Até, eu acho que eu passei uns 15 minutos, assim, sem reação. Sem entender, sem compreender. Sem entender nada. E principalmente pela forma como foi, né? Pela forma como foi. Então, chegar na casa da minha família, ver que realmente o que tinha acontecido. Então, eu acho que a gente tem que se apegar muito com as pessoas que a gente sabe. Que é uma coisa, assim, muito certa, que às vezes a gente acaba passando despercebido. Pai e mãe. Pode ir todo mundo, mas pai e mãe sempre tá ali. Por mais que sejam chatinhos às vezes, né? E peguem ali no nosso pai, mas é sempre quem tá ali. Doutora, e eu imagino o baque que foi naquele momento para você e para sua família. E você disse que já foi na fase final da faculdade, estava organizando formatura e tudo. Então, como foi para você lidar? Porque fase final da faculdade é TCC, sim, preparação para a OAB. Então, como foi lidar com esse choque que abalou você, sua família, aquela estrutura familiar, e ter que lidar com o TCC, a OAB? Como foi para você tudo isso? Então, o meu tio faleceu 15 dias antes da primeira prova da OAB que eu iria fazer. Então, já foi um grande baque. Aí eu lembro que meu pai falou, não vai fazer a prova. Eu falei, não, mas eu quero fazer essa prova. E meu TCC estava até encaminhado, graças a Deus estava bem encaminhado. E eu tive muita sorte, assim, com a minha orientadora. Ela me ajudou bastante. Então, fui fazer minha prova, infelizmente. Inclusive, teve até uma questão de direito penal que trazia uma pessoa para que parece que eles estão ali vendo a leitura da vida da pessoa. Uma pessoa que induzia uma outra pessoa a suicídio. Eu lembro que eu entrei em desespero quando eu li aquela questão. Enfim, resultado péssimo, né, da prova. Mas o meu TCC estava tranquilo, entre aspas, porque eu estava ali entre o 8º e o 9º, estava começando a fazer ainda. E era sempre concluir porque tinha alguém que esperava de mim, tinha ali aquela minha família que esperava de mim algo bem bom, para que viesse um bom resultado. Então, era sempre se esforçando para que desse certo. Você acredita que a imagem do seu tio lhe ajudou a finalizar a imagem boa, no caso, que você disse que era muito ligada a ele? Então, você saber que ali, em algum plano, ele estaria lhe vendo, você acha que lhe ajudou nesse momento? Sim. Eu e meu tio, tipo, até hoje eu tenho memórias muito boas, assim, dele, apelidos que ele me dava, e eu gosto de conservar muito isso. Eu tenho uma ligação muito boa, assim, com o que eu sinto por ele, e sempre lembrado, sabe, de uma forma muito boa. Inclusive, na minha formatura, até... De tanto que eu falava na turma sobre como ele era bom, eu lembro que o orador da turma fez uma homenagem a ele, assim, na pessoa. Achei bem bacana da parte dele. E o meu tio era uma pessoa que, por exemplo, teve uma vez lá em casa que todo mundo dormia. Eu não dirigia na época. E não tinha Uber em Arapiraca. E aí todo mundo da minha casa dormiu e ninguém me atendia. E, tipo, era 10 e pouca da noite, ficando esquisito. Você vai ligar pra quê? Meu tio. Foi a pessoa que foi me socorrer, me deixar em casa. E, assim, ele sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida. Então, era uma forma. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava ali comigo. Que legal. Ô, Júlia, me conta aí. Como foi a sua graduação? A Júlia foi uma maravilhosa aluna. Eu estou perguntando e já faço aí meio que um jabá meu. Eu fui um paciente que estava em estado terminal. Comecei com notas maravilhosas e terminei ali...
sabe? Naquele tempo que eu estudei, eu me formei em 2003, era por ano, estava no 5º ano, e já estava torcendo para terminar, porque eu já estava sem aguentar mais. Como é que foi Júlia nesses 5 anos de curso de Direito? Eu até era ok, eu era um aluno ok. Era aluna 7, às vezes tirava uma notinha mais baixa, mas era até... Não era de pagar matéria, eu paguei uma única matéria só, que foi Direito Constitucional. Mas até era ok. Só teve uma matéria que eu fui fazer a final, assim, achava que iria fazer a final, porque eu precisava de 10,5 para passar. Exatos 10,5. Aí o professor falou assim, quem precisar de meio ponto eu dou, eu ajudo. Eu falei, gente, não vou tirar 10 nunca nessa prova. Impossível. Eu tirei 10. Que maravilha. Como? Eu não sei. Mas e ele cumpriu a palavra, Deus mesmo. Eu cheguei pra fazer a final. Ele falou, não, você não tá na final. Eu falei, é isso aí. O benção, né? Graças a Deus. Inclusive, é o Sidney, né, que hoje é meu amigo, que aí comecei a estagiar com a esposa dele. E a gente é amigo. Sidney Rego, né? Sidney Rego. Foi meu vizinho no Janine. Trapiche por muito tempo. Gente boa. Falando em perrengue, eu lembro de um que eu tiro até brincadeira com o Ângelo nos podcasts, doutor Tiago. Que chegava uma fase que a gente contava as moedas pra comprar um gula. Hoje, graças a Deus, que eu compro gula. Dá pra eu comprar, compro gula né? à vontade. Mas aí a gente contava as moedinhas pra comprar gula. Você lembra de algum episódio assim na faculdade que lhe chocou, marcou mesmo? Que hoje você tira brincadeira, mas na época foi um perrengue daqueles. Eu lembro da gente juntar moeda pra tirar xerox do caderno de uma amiga minha, da Thaís. Porque a Thaís, ela anotava tudo que os professores falavam. A gente anotava também, só que a Thaís anotava tudo. Anotava Respirou. até o espirro do professor espirrou. E era o caderno que rodava na turma toda. Tipo, todo mundo pegava, acabava o Thaís, caderno, vamos tirar xerox, todo mundo. Todo mundo ia tirar xerox. O Van da xerox lá da faculdade já sabia. Esse é o caderno da Thaís, né? Eu disse, pois é. Ô, Júlia, vamos voltar agora para já o término da faculdade. A gente já inicia agora a preparação para a OAB, né? Você, infelizmente, até por motivo justo, não conseguiu a aprovação no primeiro. E aí pôs-se a estudar para a OAB, não foi isso? Isso. Você só se dedicou somente à preparação para a OAB? Ou você estagiava ou trabalhava em outra área? Eu trabalhava. Na época, o meu pai tinha comércio de distribuição de alimentos, eu trabalhava com ele lá. E depois foi que eu mudei de setor e fui para ser servidora pública no município vizinho, em Feira Grande. E estou lá até hoje, inclusive. Aí eu estudava um horário, trabalhava outro. E nos outros tempos eu estava sempre estudando para tentar fazer dar certo. Maravilha. Quando nós estudamos juntos, quer dizer que você já morava em Arapiraca? Já. Trabalhava em Feira Grande e vinha à noite para aula lá no cursinho, era assim? Exatamente. Eu fazia o de final de semana. Então, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, almoçava na sexta, porque eu saía um pouco mais cedo, vinha para Maceió. Aí, meus avós tinham apartamento aqui, ia para lá. Estudava sábado, a sexta, às vezes eu ia à noite, porque Isso. tinha sexta que tinha aula pra gente, sábado e domingo. E quais os maiores aprendizados que você tirou nesse percurso de trabalho, estudo, OAB? Perseverar, porque eu pensei muito em desistir. Chegou um momento que, tipo, eu fazia prova, não passava, Eu disse, gente, só pode ter algum problema comigo. Não, ou não é pra mim, eu estou dizendo assim, não é, procure outra coisa. Tanto que eu dei um prazo, entendeu? Eu cheguei pra Deus e falei, dá um prazo aqui de 1 ano, se eu não passar, desisto. Mas contou com algum auxílio, Júlia, assim, de alguém? Você se abriu para alguém para que essa ideia de desistência não se firmasse? Então, quando eu comecei a achar que eu estava com algum problema por não conseguir passar na prova, e eu tinha muita crise de ansiedade. Inclusive, teve uma das provas que eu fui fazer, que o fiscal me chamou e falou, a senhora não vai conseguir terminar a prova desse jeito, porque eu estava tendo falta de ar. Eu tive que sair para poder me controlar, para poder voltar. E aí foi quando eu resolvi pedir ajuda, né? Eu procurei uma psicóloga. E aí cheguei pra ela e falei, eu não vou fazer mais OAB. Ela disse, você vai fazer, nem que seja eu que faça a sua inscrição. Que legal. E aí a Clédia me incentivava muito, muito mesmo. Eu falei pra ela, eu disse, olha, esse ano eu vou estudar pra OAB, agora vai ser o meu último ano. Não vou tentar de novo, vai ser o meu último ano. Se não for, infelizmente, vou procurar outra coisa. Porque muitas vezes meu pai conversava comigo. Ele falava, se você não quiser o direito, quiser fazer outro curso, a gente tá aqui para lhe apoiar. Aí eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A área da saúde eu tenho medo de agulha, de sangue. Vou fazer São dois. Vou fazer o quê? Aí ficava me perguntando, o que é que eu posso fazer?
Que legal. Assim, a gente percebe, sabe, Júlia, que você tem pais fantásticos, né, que lhe deram todo o apoio. E que você teve alguns anos que passaram assim na sua Sim. vida. Né? Uma psicóloga é uma profissional que está ali para lhe servir, mas que, sobretudo, foi sua parceirona, né? Sim. Né? E só o fato de dizer assim, sabe, Carla, olha, eu estou com você. Você vai, nem que seja eu que faça a inscrição, mas você vai fazer. Acho isso maravilhoso, né? E aí vamos para um fato bem interessante. Você se dispõe aos exames e consegue a aprovação, não é isso? Sim. E no dia da aprovação, me corrija se eu estiver errado, você tem outra perda, Sim. não é isso? Que é sua vovó. Foi. Conta aí, esse misto que é uma alegria de passar no exame da ordem, é uma alegria maravilhosa. O Abel que está em casa sabe como é isso, mas é a tristeza, né, Carla, de perder um ente que é tão querido de todos, né? E foi... Assim, quando eu passei na primeira fase, porque eu perdi minha avó na segunda, quando eu passei já na segunda fase. Quando eu passei na primeira fase, aquela alegria já sai um peso, né? Já sai 50% daquele peso. E na semana que saiu o resultado, era numa quarta-feira. E aí, minha avó no sábado, eu lembro que eu fui na casa dela, levar até porque ela estava se alimentando por sonda. Ela é a vovó que você vinha para Maceió e ficava hospedada? Não, é a mãe do meu pai. Tá. Eu lembro que eu fui na casa dela levar a alimentação dela e eu lembro que ela estava suando muito, só que ela estava dormindo. E quando eu vi, eu falei, acho que a minha avó não vai ficar muito tempo aqui. Eu lembro que quando eu pedi a benção, ela estava dormindo e eu lembro de falar no ouvido dela para que ela aguardasse o dia do meu resultado da UAB. Eu lembro de falar exatamente isso. Aguarde o dia que eu passo na UAB, porque ela falava muito isso. Que queria muito comemorar. E quando ela adoeceu do domingo para segunda, eu lembro do meu pai me ligando, dizendo que ela tinha passado mal, que ela estava indo para o hospital. Naquele momento, eu não queria saber de resultado da OAB, eu realmente queria que minha avó estivesse bem. Só que, eu costumo dizer, eu fui criada num berço muito católico. E eu fiz uma amizade com Santa Terezinha, muito grande. E eu lembro que eu tinha feito uma novena para ela na época que eu estava estudando para a UAB, para que fosse a minha última prova. E eu lembro que eu rezando pela minha avó, na segunda-feira, não sei se vocês sabem a oração de Santa Terezinha, mas fala que se a graça for alcançada é que a gente ganha uma rosa. E eu lembro de ter ganhado uma rosa, justamente na segunda-feira, quando a minha avó foi internada. Só que aí eu fiquei perdida, eu não sabia se era sobre a OAB, eu não sabia se a minha avó ia ficar boa. Eu não sabia. E aí, quando terça-feira, meu pai perguntou se eu queria ir visitá-la, só que eu não consegui. Eu ainda pensei em ir, mas eu não consegui visitar minha avó, porque eu não queria ver daquela forma, porque já tinha me doído muito vê-la no sábado. E aí, quando foi na quarta-feira de manhã, minha mãe mandou uma mensagem, ela mandou um oi no WhatsApp, eu estava deitada. Aí ela disse, quando acordar, vem aqui no quarto. Eu fui no quarto dela, ela falou, seu pai foi no hospital, porque ligaram para ele. Só que a gente já espera, né? O que é. E foi quando meu pai chegou e falou que ela tinha falecido. E aí eu já não queria saber, eu não sabia que horas ia sair o resultado. Vi o povo você ainda não tinha recebido ainda o resultado? Não, minha avó faleceu, era 5h30 da manhã, mais ou menos. E aí, já é um dia angustiante, porque você passa aquele dia angustiante. E eu sei que eu olhava pra ver o resultado, nada de sair. E aí, quando eu vi, a FGV postou uma nota dizendo que o resultado teria atrasado, só sairia às 5h30 da tarde. E eu disse, tá, seja o que Deus quiser, eu vou parar de olhar. Acho que quando deu em 5h20, aí eu fui para um quartinho que tinha. Eu fiquei lá atualizando, nada. Meu Deus, o que é que eu... Nem eu sabia, assim, pronto, se eu não passar... o desespero, aquela dor do luto e ainda a ansiedade de saber o que tinha acontecido com a prova. Sim, e eu ficava atualizando, nada ia atualizar. Aí eu disse, vou olhar mais não isso. Aí eu tava olhando o Instagram. Aí passou a dona do vice do estudante, Ana Clara. Aí ela acabou de sair a listão da OAB, eu apertei lá. Eu olhava, eu não enxergava meu nome. Eu disse, não passei. Aí comecei a olhar, né? Meu nome é um pouco grande, mas eu foquei no meu sobrenome, que é mais difícil, Militão. Aí era o primeiro nome da segunda folha. Meu Deus, é o meu nome, eu passei. Passei. Aí eu chamei minha mãe, a minha mãe não sabia se eu estava chorando porque tinha passado, por conta da minha avó, porque tinha reprovado. Até ela entender, acho que passou... Não conseguia falar, não conseguia falar, Aí foi um grande caos, né? Porque quando o meu pai soube, meu pai estava lá de fora do velório, meu pai entrou, eu estava num quartinho dentro, meu pai vem minha avó no caixão, meu pai vem de lá pra cá, disse, sua avó tá feliz, sua avó tá gritando, meu Deus, que caos. Mas
eu digo assim, foi uma felicidade, foi uma alegria muito boa, assim, você sai um peso do seu corpo, só que eu costumo dizer que a minha felicidade de passar na primeira fase, eu acho que eu senti muito mais do que passar na segunda, pelo contexto, né, que eu tava passando. Que bacana. Assim, eu me emociono, sabe, Carla? Porque conquistas a gente não tem só para si, né? Geralmente a gente compartilha, né? O quão é gostoso a gente dizer assim, passei na OAB, né? Passei no exame de ordem. Quer dizer para alguém, né? Isso. E acredito que, né, a falta do ouvido de vovó talvez tenha, né, mais parabéns. Doutor Tiago, geralmente as pessoas que vêm de fora acham que a grama do vizinho é mais verde, né? Não sabe o que passamos para chegar nesse resultado. Você passou aí por 2 lutos pesados. Então, quem vê de fora diz, foi fácil. Imagine lidar. Olha, Carla, eu me recordo de Júlia, né? Ela sempre com um sorriso fácil e tal. Você vê, né? Quem vê aquela aluna lá na sala de aula com um sorriso fácil, não vê. Como diz Caetano Veloso numa canção, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor que está passando, né? E eu costumo, sabe, Carla, compreender que em sala de aula, Júlia, cada aluno ali, para além de uma aprovação, está carregando muitas vezes uma cruz, muitas vezes uma dificuldade, né? Sim. E você teve as suas dificuldades, mas está aqui. Com aquele sorriso lá de sala de aula. Parabéns, parabéns. Júlia, me corrija se eu estiver errada. Uma das coisas que você fez para voltar e ter esse foco de estudo foi criar um Instagram de estudo, não foi isso? Isso. Fala pra gente como foi essa criação de Instagram, como lhe ajudou nessa preparação. Eu estava bem alta, criar daily. Aí eu falei, vou criar um daily de estudo para poder focar e encontrar outras pessoas que estejam buscando o mesmo objetivo. E aí eu comecei todos os dias. Eu não usava o meu Instagram pessoal, eu usava só o meu daily, justamente para falar um pouco da minha rotina, encontrar força em outras pessoas também, né, para se apoiar. E aí criei esse Instagram para poder fazer. E aí eu sempre botava questões que eu acertava, as metas que eu alcançava. Legal. E Isso, sempre falando. Desculpa a pergunta, mas isso chegou a atrapalhar a sua preparação? Não, né? Eu pergunto porque hoje as redes sociais eles são inibidores de atenção, né? Não, eu acho que... Você conseguia dosar bem. Eu acho que eu conseguia também, porque era uma forma até de usar menos para ali colocar, de fato, as minhas metas. Porque eu sempre colocava, né, no Instagram que a meta do dia, vamos supor, era responder 20 questões de processo civil, por exemplo. Então, eu tinha que colocar ali no final do dia quantas questões eu consegui resolver, quantas eu acertei. Era mais um diário para Você conseguiu ter disciplina com ele. Sim. Doutor, sabe que nossa vida registramos muito, né? Temos momentos, tiramos fotos. Então, vamos mostrar aqui algumas fotos da doutora. E eu queria que você, doutora, falasse pra gente o que cada foto representa pra você. Tá bom? Bora, meu amigo. Vamos lá, Flávio. Olha aí, nossa querida advogada. Essa aí foi o meu primeiro ensaio, assim, né? Profissional. Já advogada, né, Já Júlia? advogada. Legal. O que você sentiu nesse ensaio? Pra mim foi o início de uma realização, porque por mais que a gente passa e vai acontecendo as coisas e você vai realmente, eita, aconteceu, tá chegando lá. Porque por mais que eu pensasse em fazer quando passasse na OAB, ainda era muito distante, né? A ficha caiu aí, né? Vai caindo. Vamos pra segunda? Aí já na sua sala, no seu gabinete, não é isso? Isso é lá no escritório, que sempre sonhei ter, né? Quando a gente passa ali, vamos ter. Só que eu não esperava ser rápido como foi. Eu digo muito que o meu tempo de espera para passar na UAB, agora eu tô colhendo, né? A gente acaba colhendo um pouquinho mais rápido, né? E aí foi... Eu digo, é uma realização de sonho meu, mas também eu digo que é do meu pai. Porque ele foi a pessoa que ficou mais no pé. Vá, procura a sala, vamos alugar uma sala, veja a sala. E ele ficava muito no meu pé. Eu lembro até que ele foi olhar uma sala, eu olhei e falei, meu Deus, muito feia essa sala. E aí ele, vão lá, eu, não, eu vou. Aí eu lembro que eu vi nesse, onde é o meu escritório hoje, e aí eu disse, meu Deus, a diferença, assim, do aluguel era R$500, assim, mais ou menos. Aí eu falei, meu pai não vai querer. Não vai querer, não né? vai querer. Aí eu falei com ele, não, veja. Aí eu também fiz uma proposta para o pessoal da imobiliária, da corretora, e foi bem tranquilo, assim, que eu falo. Foi realmente coisa de Deus, porque ficou praticamente equiparado o preço da sala que ele tinha visto. Os pais sempre sonham com a gente, né, doutor? É incrível isso. Vamos para a próxima foto. Isso aí foi no dia da minha... Do juramento. Do meu juramento. Né? Que legal. E é engraçado, né? Como eu falei que eu sou bem católica, eu lembro que um ano atrás eu fiz uma carta para Deus
pedindo a minha aprovação. E eu assinei essa carta no dia 4/12 de 2023. E eu jurei no dia 4/12 de 2024. Um ano certinho. Que legal, que bacana. E na carta você falava que Que eu pedi a minha aprovação. em um ano. Em um ano, foi. Show. Caraca. Você pode compartilhar essa carta com a gente? Eu lembro que eu coloquei... Eu não sei se eu tenho foto dela, mas eu lembro que eu coloquei que eu não queria fazer muitos pedidos. E o meu principal pedido era, de fato, pela a prova da OAB. Porque, no fundo, eu tinha tudo o que eu queria ali. Eu tinha uma família estruturada, eu tinha pessoas que me amavam. Mas eu queria, tipo, pra mim... Mesmo que o direito não fosse pra mim, era um fechamento de um ciclo. Passar na prova da OAB. Eu lembro que eu deixei isso muito claro. Eu lembro que eu só falava isso. Sobre a OAB. Sobre a OAB. Deus ouviu, né? Deus ouviu. Inclusive, Como na virada sempre do ouve. ano, eu também falo isso pra minha prima. Eu falo, esse ano a gente passa... Eu vou passar na OAB e você vai passar em medicina, porque ela tava pra fazer vestibular. E deu certo pras duas. Que Esse maravilha. negócio de carta pra Deus é muito real, que eu fiz uma e consegui foi, cara? também. Que- Graças a Deus, Deus ouviu. Que Vamos show. pra próxima. Vamos pra próxima, Flávio. Aí papai e mamãe, né? Meu pai e minha Os mãe. guerreiros, né? Lutaram comigo aí demais, viu? Pra conseguir. Você falou que você é a única filha mulher, né? Mulher. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão. Um Ele irmão. não é da área do direito? Ele é advogado. Ah, ele é o advogado. É advogado, Ah, é. tá. E eu Legal. falo que ele é minha inspiração, assim, eu vou muito nele. João, preciso disso. Tem um probleminha de responder? Tem um probleminha de atender? Tem. Aí eu mando uma pequena chamada. Advogado. Então ele é advogado raiz. É. E Tá de assim, parabéns. Então. e eu tô virando, tô sendo igual a ele. Pronto, tô se igual. espelhando. Agora tem esse problema. É. Vamos pra próxima. Esses são os meus avós. São os avós do apartamento Do aqui. apartamento aqui, é. Eu sempre fico lá quando venho. E me ajudaram muito também, assim, me incentivaram bastante. Foram testemunhas da sua Foram. luta, né? Quando você Foram. dormia lá, estudava. É. Eu lembro que teve uma vez que eu tava estudando, eu lembro que o vovô chegou no quarto e fez, vamos sair pra jantar, tá bom hoje. Porque realmente chegava um momento que... Qual o nome deles, Júlia? Bernadette e Zé Luiz. Seu Zé Luiz e Dona Bernadette. É. A netinha venceu, viu? Venceu. E ela parece muito com a avó, né? É verdade. Parece verdade, muito. Parecidíssimo. Meu amigo Flávio, estamos com quantos minutos? 27. Vamos dar um intervalo, doutor? Vamos dar um intervalo para a gente entrar no nosso próximo bloco e saber de você, Júlia. Como é que, mesmo diante dessas adversidades, você se preparou para o exame, para que a gente possa trazer aqui valiosas dicas para os OABeiros e OABeiras, tá bom? Certo. Fiquem aqui conosco, que a gente aguarda vocês. É um intervalozinho ligeiro. Bem rápido. Fica aí que a gente volta já. Oferecimento: Loucos por Coxinha. Fala, cliente Hulk! No Giro Hulk de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Crédito Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem.
Oi, OABeiros e OABeiras, estamos de volta aqui. Eu, Tiago Sampaio, minha querida colega de bancada, doutora Carla Beatriz, e nossa maravilhosa convidada, Júlia. Júlia, a gente já falou aqui do seu cenário de vida, que é maravilhoso, é inspirador, né? E agora a gente queria focar aqui na sua preparação, né? Eu queria fazer logo duas perguntas. Primeiro, quantos exames você fez, né? E como é que foi a sua preparação ao longo desses exames? Eu fiz 6 provas de OAB. 6 provas, entre primeira e segunda fase. Aliás, segunda Não. fase, obviamente. Você fez quantas segunda fase? Só a que eu passei já. Perfeito. A primeira fase eu fiz 6 Perfeito. vezes. Então você reprovou em 5 e foi aprovada na 6ª. Isso. Eu sempre gostei muito de assistir videoaula. Então, eu estudava muito por videoaula. E eu falo que foi um pouco, talvez, do meu erro. E aí, eu comecei a vir para Maceió, para o cursinho. E aí, o foco de final de semana era questões. Então, eu comecei a fazer assim, né? Tipo, estudar. E todo o tempo que eu tinha vago era para estar estudando, fazendo questões. Hoje a gente tem os livros, mas tem muito aplicativo também, né? Para estar estudando. Então, o meu tempo era isso. Então, quando você veio para a aula presencial, já foi no 6º exame? Já foi no que você logrou êxito? Quando foi? Foi do meu 5º para o meu 6º. Tanto no 5º eu passei 6 meses, basicamente, vindo. Porque eu me preparei no 5º exame, não passei, bati bem na trave. E aí, no 6º, que eu logrei o êxito, eu também estava vindo para Maceió. Show. Ô, Júlia, a gente vê, Júlia, que você tem, sobretudo, um perfil resiliente, né? Alguém que se dispõe a fazer 6 exames e está lá firme e forte, merece uma salva de palmas, porque tem muita gente que, infelizmente, desiste, né? Nós recebemos aqui, cara, foi até você quem fez a entrevista, o doutor Bruno Cardial, que tem uma história de vida também maravilhosa, que ele fez um recorte, sabe, Júlia? Ele fez vários exames, não conseguiu, e aí ele parou de fazer, e muito tempo depois é que ele retornou, né? A gente vê que a sua resiliência não lhe permitiu essa pausa. Mas me diga aí, Júlia, para a gente levar para os nossos OABeiros e OABeiras que nos assistem, o que é que você hoje, já com a sua maturidade, a sua vitória, né? O que é que você enxerga de errado que tem acontecido nesses 5 exames anteriores ao sucesso, para que a gente possa ensinar os nossos OABeiros e OABeiras como não fazer? Eu acho que eu focava muito no início só em videoaula. Só assistir os videoaulas e não fazer questões. Eu achava que questões era tipo uma adicional, não é o foco. Você ficava só na teoria, né? Na teoria, E eu gostava muito de fazer resumo. Aí eu fazia o resumo da videoaula. Então, eu acho que isso foi um grande erro meu. Eu acho que eu perdi muito tempo nessa parte. Você conseguia, Júlia, ter disciplina nas videoaulas, assistir diariamente ou na sua frequência? Ou... Assistia, mas eu acho que quando eu chegou ali entre a 3ª e a 4ª prova, eu já estava naquele momento assim, não aguento mais assistir a mesma coisa, não aguento mais ouvir que a Constituição Federal é a mãe de todas as leis, porque tudo isso é na teoria, né? Já estava que eu já não aguentava mais isso. E hoje, se você pudesse deixar uma dica, a número 1, para quem está tentando, e quem já veio de reprovações, qual seria? Questões. Muitas questões. Eu comecei a estudar da seguinte forma. Eu fazia as questões, eu assistia as aulas no final de semana e fazia questões durante toda a semana. De segunda a sexta-feira eu estava fazendo questões. E aí eu já corrigia as questões. E o que eu errava era o que eu estudava. Então eu comecei a focar no que eu errava. É muito importante falar isso, porque a maioria dos entrevistados que sentam falam que a chave virou quando passaram a realmente fazerem as questões. Acredito Sim. que 90% dos entrevistados foi isso. Então, de fato, foi o método que você usou Sim. para conseguir obter a sua aprovação. Sim, questões. Eu me recordo, Carla e Júlia, que o Vilaça, eu sempre falo muito dele, que o Vilaça é um mestre no preparatório, ele é o gestor do Vilaça Curso. Ele sentado aqui, Carla, né? Exatamente nessa cadeira onde você está, ele disse assim, o aluno não, para aprovação, ele não precisa estudar 100%, ele não vai conseguir estudar 100% do conteúdo, né? Mas ele precisa, sobretudo, focar nas questões, né? Porque as questões é o treino, né? O famoso treino. E, de um modo geral, a FGV, ela repete as questões, né? Ela pode mudar um pouco a abordagem, mas, de modo geral, repete. Então, quando você treina constantemente, essa repetição te leva à excelência, né? Então, a gente percebe que essa sua virada, né, para as questões foi quem te levou ao sucesso. Você, quando veio para Maceió fazer o cursinho, era o cursinho só de questões? Era só de questões. Inclusive,
Eu lembro que teve um assunto que o senhor deu sobre reconvenção. Eu lembro que você fez uma pirâmidezinha. E Isso. caiu uma questão na minha prova, eu aqui fazendo a pirâmidezinha. Porque pega, realmente, quando você começa a estudar muito focado nas questões, você já começa a pegar melhor. A verdade seja dita, o senhor é um ótimo professor. Obrigado, obrigado. Também Quem sou advogado, eu? mas Quem aprendemos sou eu? diariamente com ele no escritório. E realmente, tudo que as pirâmides, as dicas que ele dá, sempre Sim, fica na cabeça. Sempre fica. Ele tem uma frase que toda vez que alguém vai falar alguma coisa, eu sempre falo que toda manifestação... Toda manifestação, a pesquisa, né, o estudo de caso precede a manifestação. Né? Exato. Exige a leitura, né, do caso. Eu falo direto atrás do senhor aqui. Coisa boa, cara. Mas é assim, doutora, eu falo muito que eu me peguei em um versículo que está em Josué 1:9, que é aquele seja forte e corajoso. Eu me peguei muito na fase da minha OAB, essas coisas. Já o Bruno, que foi citado aqui, ele falou de uma música que ele escutou na época da aprovação dele, na fase que ele estava se preparando. E você se pegou a algo, você disse que era muito devota, mas o que fez você se pegar e dizer, não, realmente aqui eu sei que eu vou conseguir? Como eu falei que eu vinha, né, aquele desespero, eu já estava agoniada para passar na prova, tentando ter uma frase de Santa Teresinha, que é muito justo, que muito custo, que muito me vale. Então, se estava tão demorado ali para chegar a hora, era porque uma hora, quando chegar, seria muito bom. E eu costumo dizer isso, porque eu fiz o juramento no dia 4, dia 6 eu tinha um cliente para atender. Que então, legal, assim, foi algo legal. muito rápido. E também uma música de Frei Gilson, que é Deixa Deus Sonhar em Ti. Então, quando eu entendi que o plano não era eu que decidia o momento nem a hora, era Deus, então... Que bacana. Chegou. Que legal. Júlia, você falou aí que assistia muito videoaula e foi para um cursinho presencial. Me tira uma dúvida, assim. E a gente recebe, eu enquanto professor, recebo muita indagações nesse sentido, assim. Júlia, vale a pena o cursinho à distância? O presencial ajuda essa interação com um colega que muitas vezes a gente conhece até em sala de aula, a gente nem conhecia, né? Porque nesse momento de preparação, a ansiedade vai a 1000, né? E você já falou aqui que teve ansiedade, teve algumas crises, você inclusive numa prova fiscal, né? Chegou. Eu me recordo, Júlia, até no tempo que você estudava lá no cursinho, um aluno, e era um aluno relativamente experiente, ele tinha pouco mais de 50 anos, ele disse que faltando algo em torno de 40 minutos, ele levantou e foi embora, porque a ansiedade dele foi de tamanho que ele não conseguia mais terminar nada, enfim. Então, a ansiedade a gente sabe que aflora. E aí, o que é que você diria assim, para os alunos sobre o curso online, sobre o curso presencial, o que é que vale a pena em um, o que é que vale a pena em outro, o que é que você tira de lições para passar para os OABeiros e OABeiras? Então, para mim, funcionou o presencial. Primeiro porque quando a gente está estudando para a OAB, a gente meio que se isola de todo mundo. Então, estar no curso presencial, eu comecei a fazer amizade. Até a doutora Raíza, que veio para cá. Né, Raíza Richan. Isso. Tava ali, a Lu. Então, a gente se ajudava muito. Inclusive, quando eu fui fazer a minha prova de primeira fase, eu não falei para ninguém. E a Raíza foi fazer a dela, também não falou para ninguém. Nem para papai e mamãe? Então, pai e mãe sente. Né? Pai e mãe sente. A minha mãe me perguntou na quinta, a prova era domingo, ela me perguntou na quinta, quando era que ia ter prova da UAB, se eu ainda iria fazer. Aí eu, não vou mentir. Eu falei, mãe, eu vou fazer domingo, mas eu não queria estar falando. E aí eu vim para Maceió, porque em Arapiraca tem a prova, mas eu vim para fazer em Maceió, já para não estar falando para ninguém. E eu falei pro meu pai que eu ia fazer uma prova do Ministério Público. Aí meu pai encontrou, porque mentir não dá certo. Meu pai encontrou... Ainda mais papai e mãe. Meu pai encontrou um colega dele no sábado no supermercado que perguntou se eu iria fazer a prova da OAB porque ele seria fiscal da prova. Aí meu pai, minha filha, você quer tanto passar na prova da OAB, por que você não vai fazer a prova? Vai fazer uma do Ministério Público. Mas vá, faça o que for melhor pra você. Tá bom. Mas deu tudo certo, né? E eu só corrigi a prova na segunda. Falei, não vou corrigir domingo. No domingo, não zero vou correção. Vou pro shopping. Vou andar, vou fazer outras coisas. Não quero. E a minha mãe eu não corrigiu. aguentei na ansiedade. Eu só corrigi. E outra, eu Sou muito ansiosa. Como eu trabalho em Feira Grande, eu saí super cedinho de Maceió pra ir pra Feira Grande. Então, não corrigi a prova. Eu passei o dia trabalhando. Né? Quando eu cheguei em casa, eu acho que eram umas 4 horas. É que eu fui corrigir a prova. Eu teria morrido. Aí eu comecei, 40... Controla bem a ansiedade, né, Júlia? Controlei. A terapia foi
Pô, deu resultado, Deu né? resultado. Eu quero o número da terapeuta. Júlia, bem. e nos conta aí, em relação a esse bicho-papão, que é a ansiedade, eu tô falando dele, Júlia, de forma despojada assim, mas é o que a gente percebe em sala de aula. São tantas pessoas, como eu disse, né? Atrás de cada rostinho ali sentado numa cadeira, a gente sabe que há uma luta, uma batalha interna, uma batalha coletiva, enfim. Qual foi o instrumento que você utilizou assim para poder conter essa ansiedade, para poder trabalhar com ela? Só a terapia, o que foi? Conversava com amigos? O que é que você pode assim trazer para os nossos OABeiros e OABeiras se inspirar? Então, eu acho que a terapia me fez tirar alguns monstros e organizar a minha mente. A questão de falar dentro de casa, de sinalizar, por mais que eu tivesse aquele apoio, tem OAB mesmo, a gente tem aquela ansiedade e às vezes a gente se cobra demais. E é mais a gente do que os pais da gente. Então, eu comecei, a terapia me começou a me mostrar isso. Então, chegava pro meu pai, pra minha mãe, pra falar que eu tava com a cabeça cheia, ou que eu precisava passear alguma coisa. Meu pai, não, bora, vamos andar, vamos passear. E aí eu comecei a criar essa linha de conseguir falar, de demonstrar. Então, para os meus pais, era com amizade. Inclusive, quando vinha para Maceió, que encontrava as meninas estudando, porque são pessoas que estão no mesmo objetivo que você também. Então, a gente acaba fazendo essas trocas, né? Do que tá ali deixando mais ansioso e o que não tá. Conseguir falar e demonstrar. Então, isso foi muito importante. A terapia ajudou muito, assim, muito mesmo. A respiração mesmo, de conseguir controlar. Você acredita que lhe ajudou na oratória também? Porque a oratória hoje também, quando você termina a fase da OAB, é o maior monstro para início da advocacia. Você falou que o criminal chama muito a sua atenção, que você gosta de atuar no criminal. E a grande maioria são advogados. Sim. Né? Vemos poucas mulheres atuantes, principalmente no júri. Então, você acredita que a terapia lhe ajudou na oratória? Também, porque a gente consegue controlar um pouquinho mais e consegue falar melhor, mais pausadamente, enfim. Me fala hoje, você é advogada, já está há quanto tempo já Tem um ano. no exercício? Um ano. Conta aí pra gente, pra esses OABeiros e OABeiras que estão loucos para ter o que você já tem, aquela carteirinha da OAB. Qual é a grande dificuldade, a maior dificuldade nesse início, Júlia? Então, eu costumo dizer, como eu estava falando, que muita coisa aconteceu muito rápido para mim. Só que eu acho que a maior dificuldade, às vezes, a gente acaba se sabotando, se subestimando mesmo, de achar que não consegue, que não vai conseguir, que não sabe fazer. E eu botei uma coisa na minha cabeça. Se era o que eu tanto queria, eu vou meter a cara. E o que eu não souber, eu vou aprender, eu vou procurar, eu vou pesquisar. E uma hora vai sair, vai dar certo. Que legal. Júlia. Tem que encarar de frente, né, sim, Júlia? Né? Sim. Júlia, pra gente encerrar aqui, Júlia, qual seria o recado que você daria para os OABeiros e OABeiras que estão hoje lutando pela aprovação, que estão lutando contra as suas dificuldades, lutando contra seus fantasmas? O que é que você diria para eles? Olha para aquela câmera e deixa esse recado, que é muito importante. Não desistam. Não desistam, porque vai ter dificuldade. Primeiro porque é um sonho. Quando a gente está sonhando, é difícil, tem os desafios, então não desistam, perseverem, porque uma hora chega. O que tá para ser nosso vai ser. Boa. Carla, antes de eu passar a palavra para você, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Júlia, que eu achei tão bacana a sua história. Dentre algumas perdas, você teve tantas outras vitórias, né? Sim. Se no lugar do professor Tiago, da doutora Carla, que estivesse sentado, o seu tio e a sua avó, o que é que você diria para eles? É que eu consegui. Eu sei que o meu tio fez direito também. E eu sei que era um sonho deles também ali. Lembro que quando eu ia fazer prova da OAB, minha avó acendia uma velhinha, era certo. Então, acho que é realmente falar para eles que eu consegui passar, consegui o que era um sonho, que era deles também, né? Não era só um sonho meu, era deles também. Absoluta certeza que eles estão felizes. Sem dúvidas. Parabéns. Obrigada, professor. Parabéns pela sua história, doutora. E doutor Tiago, chegou coxinha pra gente, se ouviu? Chegou Loucos por Coxinha, né, Ângela? Nosso querido mentor aí. Né? Vamos isso, gente. Encerrar por hoje, mas, doutora, queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de contar a sua história. Acredito que você deve ter se segurado muito aí para não se emocionar, principalmente quando fala do seu tio e da sua avó. Eu perdi a minha avó e ela era uma segunda mãe para mim. Quando ela se foi, eu tinha 15 anos e até hoje eu digo que faz falta e a gente sente bastante. Quando eu falo dela, eu sempre me emociono.
Era um sonho dela também. Ela dizia que... Ela me chamava de Beatriz. Ela dizia, Beatriz vai ser doutora. Então, quando eu passei na OAB, eu também olhei assim e disse, bom, foi por você. E realmente a Beatriz hoje é doutora. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. E ficamos muito felizes de conhecer o Dr. Tiago, acredito que também, porque viu a sua fase de preparação e provavelmente não sabia qual era a sua história e se emociona junto com a gente. E é isso, né, doutor? É isso. Júlia, eu passo a palavra para você, agradecendo de coração por essa querida, guerreira, advogada, que foi OABeira, né? E que traz aqui lições para os nossos queridos OABeiros e OABeiras. Eu quero agradecer o convite e a oportunidade, né, o espaço. Espero que quem esteja assistindo, né, que seja OABeiro, não desistam, porque é dificilzinho, mas a gente consegue. Que legal. Muito obrigado. Muito obrigada, tá? doutora. Encerramos mais um OABeiros Cast por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente. Professor Tiago de volta, matando a saudade com vocês, junto hoje com a doutora Carla. Desejo a vocês uma excelente preparação e não desistam. OABeiros e OABeiras, como bem disse nossa querida Júlia, persistência. Vocês conseguem, a hora de vocês vão chegar. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.